Há número legal sobre a proteção de Deus. Iniciamos o trabalho da 19ª sessão extraordinária. Solicito, senhores vereadores, que eu registre suas presenças no seminário eletrônico. Não, vai travando aí, porque eu... Tá bom. Senhor presidente, pela ordem. Item. Pela ordem, presidente. Aqui, ó. Pela ordem, vereadora, 151. Está em votação, senhor presidente. Eu vou... Não, primeiramente... Não está em votação. Não está em votação. Eu vou dar a palavra para a vereadora pelo 51. Por favor, presidente. Vereadores, vereadoras, aqui eu ouvi atentamente a fala do nobre vereador Geraldo Celestino, líder do governo, e eu esperava que ele apresentasse os dados que o vereador Leandro Dourado falou aqui. Eu esperava que ele apresentasse para os servidores e servidoras o motivo da prefeitura do governo Lucas Sanches dar esse reajuste tão desrespeitoso com os servidores. Mas ele decidiu falar dos governos de esquerda, decidiu falar do governo do PT. Nobre vereador, diferente do senhor que não tem argumento para defender o governo Lucas, aqui não me constrange falar dos governos do PT. Quero lembrar essa casa que o plano de carreira da Guarda Municipal de Guarulhos foi construído no governo do PT. Quero lembrar essa casa que o plano de carreira dos servidores e servidoras da educação foi construído no governo do PT. Tudo que foi construído para melhorar as condições de trabalho do funcionalismo público, foi o PT que fez. Mas para não ficar tanto no passado, também quero falar do presente. O presidente Lula criou o concurso nacional unificado, porque sabe que a máquina pública tem que ser feita com gente concursada, com direitos garantidos, com estabilidade, com plano de carreira, com salários adequados. Ou seja, não tenho problema de defender aqui e o que o PT já fez por essa cidade. E digo mais, quando a extrema-direita começou a governar Guarulhos, lá com o Guti, e agora com a continuidade do Lucas, eles diziam que reduzir a máquina, que deixar mais eficiente, cortando o funcionalismo, era o que ia resolver o atendimento. Eles seguem fazendo isso. Pode ir em qualquer unidade de saúde e ver o quanto que está funcionando a política deles. Desvaloriza servidor e não garante atendimento para a nossa população que mais precisa. Não tenho vergonha de defender o que o PT fez pela cidade e pelo funcionalismo público. Obrigada, presidente. O 51, senhor presidente, pela ordem. Pela ordem. Pela ordem, vereador. Muito obrigado. Delegado. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos, público presente, vereadores, vereadoras, pessoal que nos assiste Pelo 51. 151. Pelo 51, tem a palavra. 151, muito obrigado. Bom, eu vou usar o 51, na verdade, para justificar o meu voto, tanto favorável à emenda, como contrário ao projeto dos 2%. E faço isso relembrando aqui as minhas origens. Eu sou servidor público de origem, de carreira. Isso é o que me define, isso é a minha essência, é a minha razão de ser. Estou vereador, mas a minha origem é ser servidor público. Além disso, eu estou na política por conta da representação de categoria que, com muito orgulho, muita honra, fiz durante 6 anos, defendendo a Polícia Civil, as forças policiais, os delegados de polícia. Então, eu sei da dificuldade da luta de vocês, sei da legitimidade da luta dos servidores em geral. Para mim, valorizar os servidores não é só uma questão de justiça, também, são 21 mil famílias que precisam e merecem valorização. Falei ali com um cidadão que veio me mostrar o contra-cheque, R$ 1.400, dói na gente de ver isso. Mas é também
uma questão de eficiência de serviço público. O servidor público bem valorizado, ele trabalha mais motivado, trabalha mais concentrado, focado, trabalha mais feliz e ele serve melhor a população. Então, eu, como sempre disse e sempre vou dizer, tenho posicionamento por motivo de saúde. Talvez nem devesse estar aqui hoje, fui diagnosticado ontem com uma pneumonia, mas teria talvez a justificativa que muitos aqui queriam para não estar presente. Mas eu tenho posicionamento, fiz questão de vir aqui expressar o meu voto. Quero dizer que respeito o voto de todos. Falei com muitos colegas aqui, vereadores, vereadoras, que eu senti uma verdade quando eles me disseram que estão votando com dor, de certa maneira, contra o funcionário. Eu respeito, porque cada um sabe de si, cada um sabe a política que faz. E quero também só relembrar aqui que eu votei num projeto, numa emenda. Poxa, tá vendo? Ó, eu estou votando com vocês. Esse tipo de postura, com todo respeito, deslegitima uma luta que é justa e legítima. Eu estou votando com vocês. Mas só quero justificar, finalizando, senhor presidente, que eu votei aqui num projeto de emenda feito por vereadores da esquerda, eu que sou de direita. Então, isso para provar que a luta por causas justas, legítimas e verdadeiras tem que estar acima de ideologia, e comigo vai ser assim sempre. Eu vou estar sempre lembrando das minhas origens, dos meus princípios e dos meus valores, e vou ter posicionamento para defender as minhas convicções. Deus abençoe todos vocês, a luta continua e que a gente possa seguir lutando pela valorização de vocês. Deus abençoe. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Eu vou arguir novamente o artigo 233 na discussão do projeto após a leitura. Primeiramente, vamos deixar o secretário fazer a leitura do projeto. Obrigado, senhor presidente. Senhor secretário, Senhor presidente. a leitura do item Senhor presidente, primeiro, pela segunda ordem. discussão. Pela ordem. Senhor presidente, Pela ordem. tem este vereador e a vereadora Janete na tribuna. Eu não sei se a questão de ordem dela é a mesma que a minha. Primeiro, Não, mas eu peço para vossas excelências deixar ler o... Mas a hora que lê, eu não posso falar pelo 151, pelo regimento. Então, quem tem a palavra pelo segundo? o vereador Tem- Edmilson. Edmilson depois tem a o vereador palavra. Janete. Segunda. Obrigado, senhor presidente. Eu não consegui justificar o meu voto, mas eu gostaria também de reforçar aqui que cada um dos 34 vereadores, 33, mais esse vereador, deveria, por obrigação e por respeito a quem está aqui, utilizar a tribuna para poder falar por que votou sim ou não. Porque as pessoas merecem entender. Então, ou seja, e mais, eu acho que a votação que nós tivemos aqui não é uma votação simples. Mas o governo alega dificuldade disso, dificuldade daquilo, é o que eu disse. Vamos trazer os números, vamos debater com tranquilidade. Na verdade, a database começa no dia 1º, entendeu? Nós estamos na primeira semana de maio, então nós teríamos tempo. Esse tipo de votação já aconteceu em junho aqui. Então nós teríamos tempo de dar continuidade à negociação, os representantes das categorias, dialogando, conversando para depois mandar. Mandar numa quinta-feira, num dia típico, que não é o dia normal de sessão, eu achei um gesto ruim por parte do governo. Então eu quero, primeiro, registrar isso aqui. E segundo, dizer que nós, aqui na Câmara Municipal, nós vamos ter um problema concreto. E qual que é esse problema concreto? Como é que nós, vereadores e vereadoras, vamos visitar a repartição que esses servidores trabalham, depois do gesto que foi feito aqui? Como é que nós vamos entrar lá? Porque a pessoa vai olhar para a gente e falar, pera um pouquinho, você está vindo aqui fiscalizar, você acha que o trabalho não está bom, você acha que tem isso, tem aquilo, mas a chance que você teve de melhorar o serviço público, concedendo um reajuste, você perdeu. Então, ou seja, é isso que nós temos que dizer aqui para o conjunto de vereadores, que a nossa votação não é uma votação simples, é uma votação difícil de ser feita, mas eu digo com toda certeza, nós já tivemos votação aqui de parlamentar de apresentar um reajuste de 25%, de 30%, de 40%, e muitos de vereadores que estavam, vocês estão fazendo isso é para jogar para a torcida. Hoje o que nós estamos pedindo aqui é a votação de um índice compatível, que é o período de inflação e mais um pouco. É só isso. E a gente teve essa votação terrível. Então, eu queria aqui primeiro dizer aos vereadores, sobretudo os vereadores da base, que nós não vamos ter tranquilidade se a gente não estiver junto com o servidor público. E não é tranquilidade de ameaça, não é nada disso, não. Porque a gente vai ser cobrado. Principalmente aqueles que querem, têm todo o direito de serem candidatos no ano que vem. O ano que vem vão bater na porta dos senhores para pedir o voto.
aí é hora de lembrar, fala, olha, eu só sou importante na eleição e não sou importante quando tem um projeto que atende o servidor público. Então, eu só queria dizer essas palavras aqui, me colocar mais uma vez ao lado aí, o nosso mandato ao lado dos servidores e servidoras públicas e dizer que essa luta só está começando, porque nós temos um governo que tem mais 3 anos pela frente, e para aqueles que são do governo, que acham que essa derrota, hoje aqui, porque foi uma derrota, enterra os sonhos, enterra a esperança dos servidores e servidoras, está muito enganado, porque eles vão para cima, é uma categoria que tem garra, vai para cima para poder fazer valer os seus direitos. E só por último mesmo, senhor presidente, para encerrar, eu acho que daqui a pouco, vocês viram que tem os terminais para votar aqui, terminal na frente, eu vou propor, inclusive, coloca uns terminais no cafezinho ali, porque tem muita gente envergonhada, ficou no cafezinho querendo votar escondido, mas teve que vir aqui votar. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pelo artigo 151. Pelo 151 tem a palavra a vereadora Janete. Eu quero justificar o porquê eu votei não a esse projeto vergonhoso. E aí, eu olho o projeto, que vergonha, prefeito Lucas Sanches, vergonha sim. Você acredita que ele deu entrada nesse projeto às 17h46 do dia 6? Ora, não é vergonha? Ele consultou a categoria? Não. Então, eu, sem nenhum temor, respondo a um vereador que me disse que eu votei contra a categoria. Não, eu não votei contra aumento, porque a maioria deu 2%. Nós deixamos bem claro que nossa emenda de 8% se modificava todo esse projeto que entrou aqui no dia 6 às 17h. Isso é que é vergonha, viu, líder do governo? Que competência é isso? E aí eu dou um recado para o prefeito. Prefeito, antes de fazer um massacre à paz de famílias que seguram a onda para que a população seja atendida, chame uma audiência pública, tenha coragem de vir aqui e enfrentar. Isso, poucos têm coragem. Agora, o ideal teria sido eu justificar anteriormente, mas dizer que eu não votei contra aumento, eu votei contra esse projeto chinfrim. Pela ordem, presidente. Presidente, pela ordem. Tem a palavra pelo 51, vereador Maurício. Queria também usar a tribuna nesse momento para justificar o meu voto. Primeiramente, lamentar a questão das emendas que eu apresentei, que foi colocado para as comissões e foi negada nas comissões, diferente como o outro vereador colocou, né, que ela sumiu, ela não sumiu, ela foi retirada e negada nas comissões. Então não foi uma emenda fake, tanto é que eu já sou a favor, né, do funcionalismo público, votei a favor dos funcionários da Câmara aqui da Casa, também no mês passado, e votei a favor juntamente com a bancada da esquerda aqui hoje, tanto na emenda deles, quanto contra o aumento dos 2%. Então essa é a minha justificativa, eu votei contra e sou a favor que a remuneração dos funcionários públicos seja realmente favorável e, pelo menos, atinja aí o reajuste da inflação. Obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora. Pela liderança da Federação Tem Brasil a da palavra. Esperança. Eu quero aqui me somar aos vereadores e vereadoras que trouxeram aqui a discussão da necessidade de ter audiência pública, escuta qualificada
do funcionalismo, assim como diversas outras áreas da cidade. Os projetos que são tratados aqui dentro, pela tamanha relevância que tem, não pode ser simplesmente votado a toque de caixa, numa sessão extraordinária, sem que a gente tenha o mínimo de respeito pelas pessoas que nos colocam aqui dentro. Eu tenho certeza que nessa galeria tem pessoas que votaram em vereadores e vereadoras que estão nessa casa e que o voto também ajudou a gente a estar aqui dentro. O mínimo é que a gente possa debater com o governo a importância de ouvir a categoria e conseguir negociar de uma forma justa, de uma forma onde a gente consiga, inclusive, apresentar os tais dados que todo mundo aqui fala, mas ninguém apresenta. E aí começam a fazer discursos para fugir do debate real, tentando falar do governo de esquerda, que eu já falei aqui, tenho muito orgulho do que o PT fez por essa cidade. Agora, quem está governando hoje que não tem muito orgulho. Não tem muito orgulho de fazer o que está fazendo com o funcionalismo, tanto que está fazendo a toque de caixa. Se tivesse orgulho do que faz, chamaria uma audiência pública e não teria medo de falar olho a olho com o povo e debater na tribuna, debater em audiência, ouvir as pessoas de verdade. Então eu sempre vejo, aparece vídeos do prefeito Lucas, dizendo que está nas ruas, que está na comunidade, que vai nas UBSs falar com o pessoal sobre as reformas. Por que o prefeito não teve essa atitude que ele tem na rede social, junto com o funcionalismo, olhando olho no olho numa audiência pública? Precisa ter, precisa respeitar quem faz a coisa pública dessa cidade funcionar, até porque nós estamos nesse mandato aqui agora. Pode ser que na próxima eleição a gente não esteja, são as pessoas que estão ali que vai decidir quem fica, quem sai, quem muda, ou seja, o funcionalismo fica. Nós que somos eleitos e eleitas, a gente passa. Mas quem permanece é quem fez o concurso público e trabalha diariamente na nossa cidade. E que passou 8 anos do governo do prefeito Guti sem reajuste real. E agora, o que aconteceu aqui nessa casa, a proposta do prefeito Lucas, deixa nítido que em mais uma área ele vai seguir a cartilha do Guti. Ele também já avisou aqui, com essa proposta que encaminhou para a Câmara, que também vai desvalorizar o funcionalismo público, que também não vai dar o que o funcionalismo tanto merece, inclusive o funcionalismo que, eu repito, sofre com assédio moral de vereadores que vão dentro das unidades das repartições públicas assediar servidor e que tentam colocar a população contra uma categoria que realmente trabalha nessa cidade. Eu queria muito que o vereador Kleber pudesse falar aqui na frente de vocês, mas é que quando a sessão é séria, ele não pode se manifestar. É só quando não tem pauta séria. Mas eu queria aqui pedir ao líder do governo que autorizasse o rapaz falar, o vereador. Vossa Excelência está aqui, estava aqui embaixo se coçando, querendo falar. É um direito do nobre vereador usar a tribuna para conseguir também falar para o funcionalismo, justificar a votação dele, porque concordo com o vereador Edmilson. O momento de valorizar o serviço público, o momento de fazer a ponta funcionar. Inclusive é importante que as pessoas que estão nos assistindo pelas redes sociais e pela TV Câmara saibam que as pessoas, os profissionais que atendem vocês nas UBSs, nos hospitais, no CRAS, essas pessoas estão sendo desvalorizadas pelo prefeito Lucas Sanches, que prometeu melhorar o funcionalismo público da nossa cidade. Mas quando o projeto vem para casa, vem com esse tamanho desrespeito, desvalorizando os profissionais que recentemente elogiaram. Dia 1º de maio, todo mundo publicou alguma coisa falando da importância dos trabalhadores. Mas importância para trabalhador a gente vê na hora da discussão salarial, é na hora da discussão da jornada de trabalho, é na hora da discussão de gratificação de plano de carreira. Não faz discurso simples para trabalhador não, porque só quem levanta cedo todos os dias e pega firme no batente sabe o que é trabalhar numa escala injusta, sabe o que é trabalhar para atender uma cidade dessa dimensão com um salário baixíssimo. Então, aqui eu quero reafirmar
que pra gente não tem problema ser derrotado aqui dentro, porque pra gente é pior trair a classe trabalhadora e não estar do lado dos trabalhadores. Obrigada, presidente. Pelo segundo, presidente. Eu vou falar, presidente. Eu vou falar. Permite aí? Não, Kleber, primeiro vão dar a palavra pelo 5-1, o vereador Leandro. Sim, 151. Tem a palavra. Na sequência, você certo. fala. Bom, como o vereador Edmilson pediu para que a gente pudesse falar um pouco sobre os números, os índices, o porquê, né? E a nossa justificativa, aqui eu tenho os números e os índices para passar para vocês. Mas pelo que eu percebo, a maioria não está querendo escutar sobre os números, sobre os índices, né? E que é importante para todos vocês, muito importante. E inclusive, eu estou aqui novamente com o termo aqui para os vereadores que são favoráveis, que estão junto com o servidor público e votando contrário, para assinar. Ninguém assinou. É fácil jogar para a galera. Agora eu estou pedindo aqui para os vereadores que assinem aqui, ó, 30% do salário para as associações e entidades direcionadas ao servidor público da cidade. E ninguém está assinando. Eu tô vendo que tá jogando pra galera o tempo todo, né? Agora, se os vereadores que são contrários assinarem aqui, eu até mudo meu voto. Viu, vereador Edmilson, vereadora Janete, vereador Marcelo Seminaldo, vereadora Fernanda, vereador Rômulo, vereador Mesquita, vereador Biriba, vereador Rafa. Eu mudo meu voto. Então peço para vocês assinarem aqui, ó, 30% do salário de vocês para a Associação dos Servidores Públicos Municipais. Aí vai ser uma forma, sim, de demonstrar e gesticular que está do lado do servidor público. Jogar para a galera é fácil. Apontar da onde tem recursos também, eu desafio. Aponte da onde tem recursos para que o governo possa fazer o aporte para dar uma remuneração acima dos 2%. E 2% é em cima do salário nominal. Agora, nos benefícios, a reposição do IPCA está sendo dada. Nos benefícios, a reposição, que é em torno de 5,5%, ela está sendo dada, margeada no IPCA. Daqui a pouco eu volto para falar a culpa de quem que é de toda essa tributação elevada que a gente tem, não aqui na cidade de Guarulhos, mas no país. É culpa do governo federal, é culpa do governo Lula, que tributa o tempo todo. Se o governo Lula, se o governo do PT, se o governo federal não tivesse onerado tanto a nossa população, talvez a gente não teria um índice de inflação tão alto como os índices vereador, que a gente tem hoje em todo o nosso concluir. país. Concluído, e aguardo os vereadores aqui, ó, 30% do salário. Presidente, pelo 51. Tem a palavra o vereador Kleber, pelo 51. Presidente, eu não fujo da responsabilidade como parlamentar dentro dessa casa. Quando eu tiver que falar, eu vou falar independente do meu voto. 2% é muito pouco, 2% é sacanagem mesmo, 2% com o pessoal é pouco demais. O pessoal que trabalha de manhã à tarde é pouco pra caramba. Só que a gente pegou essa parada aqui quebrada. E a esquerda odeia funcionário público. Odeia. Porque esses caras, o Eloy Peta passou, deu 1% por ano. O Eloy e a Janete, hipócrita. A esquerda que é hipócrita. A esquerda é hipócrita dentro dessa casa. E eu tô acabado mesmo, com o coração partido, de ter que dar 2% de aumento, caramba! E eu tô indignado mesmo, mas não tem dinheiro! Não tem dinheiro! Você acha que eu tenho coração, caramba! Eu tenho coração! Tá certo? E aí o Edmilson fica falando, eu sou macho! Eu chego aqui, eu falo, eu não fujo! Eu não vou lá atrás rir, me cumprimentar!
Eu sou homem. O que eu sou lá, eu sou aqui, eu sou com todo mundo. É uma palhaçada mesmo que está acontecendo. Mas não tenho o que fazer. Eu não dormi à noite. Eu vou fiscalizar. E eu tenho um amigo que trabalha. Minha mãe e meu pai é funcionário público. É lógico que eu estou indignado. Mas não tem dinheiro. Eu passei horas lá conversando com o secretário. Não tem, caramba. Eu vou fazer o quê? Vamos abaixar o salário. Vocês podem ter certeza, eu não vou aumentar meu salário. Eu não vou aumentar meu salário jamais. Eu podia ficar calado, eu podia ficar lá atrás. Eu estou sendo impedido de falar, mas eu estou com o povo. Eu não tenho o que fazer. Eu sou um cara dentro dessa casa. Eu não sou o presidente da república. Eu não sou o prefeito. Eu sou um cara que luto todo dia e tenho mais de 30 processos nas costas dos caras que perseguem a população. Presidente, eu nunca vou desistir. Isso daqui é sindicalista, isso aqui é grevista. Quem realmente trabalha, está trabalhando agora. E eu tô triste pelos que trabalham, não por gente que é vagabunda. Pela ordem, presidente. Vereador Laércio, tem a palavra. Pela liderança do União Brasil, senhor presidente. Tem a palavra pela liderança, vereador Laércio. Um minutinho, senhor presidente. Senhor presidente, a todos os pares, a todos os colegas, quem nos assiste pela galeria, quem nos assiste pelos meios de comunicação, boa tarde a todos. Nós estamos aqui nesse momento, nessa tarde de quinta-feira, para enfrentar um projeto de lei que trata da recomposição ou pretensa recomposição dos servidores públicos municipais. É fato conhecido de todos que esse legislativo, não tenho a menor dúvida, queria e deveria votar e recompor os salários, vencimentos, benefícios de toda a categoria de servidores público municipal, naquilo que seria desejável por todos. Ocorre que nós, enquanto estamos à frente de determinadas situações, precisamos ter responsabilidade e serenidade. Precisamos ter responsabilidade e serenidade. É muito fácil discutir e criticar sem conhecer a realidade. É muito fácil. Eu não me importo o que vocês estão falando. Eu não me importo, mas é muito fácil. A gente precisa olhar para um passado pouco recente de um governo que cuidou da cidade e afundou as finanças públicas. Por que a cidade de Guarulhos tem a menor arrecadação entre todas as cidades do anel metropolitano? Por que a cidade de Guarulhos não foi revisto o IPTU ao longo desses últimos 8 anos? Por que isso? Porque a cidade, há 8 anos, há 4 anos, escolheu um tal de prefeito Guti, que congelou, é isso mesmo, Geleia, que congelou o IPTU e jogou as finanças da cidade sob a responsabilidade desse legislativo e de vocês, trabalhadores. Não sei se todos sabem, mas toda folha de pagamento no serviço público existe um limite a ser seguido. E para que esse limite aumente, nós precisamos ter uma arrecadação tal qual Campinas, que a arrecadação está em torno de 12 bilhões. Tal qual a cidade de Osasco, que tem a metade da população guarulhense, e a arrecadação de Osasco é próximo de 6 bilhões de reais. Então não adianta
a gente falar que vai aprovar 10, 15 ou 20%, se os recursos do município não é suficiente. E se não é suficiente, por conta desta situação, que eu não tenho a menor dúvida que esta questão do IPTU precisará e deve ser revisto, como muitas empresas que estão atuando na cidade e não recolhem imposto na cidade, recolhe para Barueri, recolhe para Cotia, recolhe para Poá e recolhe para outras cidades. Então o que nós precisamos, e eu cobro providência desse governo, para que venhamos ter um olhar clínico rápido para a Secretaria da Fazenda, porque se a Secretaria da Fazenda não for reestruturada, os próximos anos nós vamos estar lamentando da mesma forma que estamos aqui hoje, porque nós temos cerca de 20 inspetores fiscais para fomentar a arrecadação da cidade, enquanto a cidade de Campinas tem mais de 100 inspetor fiscal. Eu cobro providência aqui do prefeito e do ex-secretário de Fazenda e atual secretário de Fazenda. Então, este é o X da questão. Enquanto nós não melhorarmos a arrecadação da cidade, nós vamos estar aqui nos lamentando. Me solidarizo com vocês, mas nós temos que ter seriedade e serenidade com o interesse público. Não dá simplesmente, como estão fazendo alguns aqui, o vereador colega Edmilson, a vereadora Fernanda, cujos quais eu tenho grande respeito, jogando para uma situação que a gente sabe que não é sustentável. Por isso que eu não poderia deixar de trazer aqui a minha narrativa e minhas considerações, que nós precisamos dizer: eu tenho uma despesa na minha casa, mas eu preciso saber se a receita e a despesa comporta. Não dá simplesmente para jogar para a galera. É por esta razão que eu cobro uma eficiência na arrecadação tributária, uma eficiência na questão do IPTU, uma eficiência nas atividades que atuam na cidade e não estão recolhendo de forma justa. Então não dá, senhoras e senhores, simplesmente para a gente jogar para a galera. Nós temos que ser responsável e jogar nas costas do ex-prefeito Guti, que criou essa bomba relógio na cidade de Guarulhos. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pelo 51 tem a palavra o vereador Geleia Protetor. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público que nos acompanha através da TV Câmara, pessoal que estão aqui lutando pelos seus direitos, mas eu quero aqui vir falar que o vereador Laércio aqui falou do Guti. E quando fala de um membro do meu partido, eu não me calo de me levantar. Quando o vereador Laércio falou do IPTU, o vereador Laércio tem que falar o seguinte: por que o Guti ia aumentar o IPTU sendo que a Fran não paga nem congelado? E se ela aumentar, tem que não ia pagar mesmo. Então o que o vereador tem que fazer é o seguinte: pedir para a Fran pagar primeiro IPTU. Paga o que está congelado, vereador. Agora o vereador, se ela não paga o que é congelado, o vereador ainda quer que aumenta, nem piorou. Piorou, vereador. Então tentar ir bem, vereador. Pague o que... Se não consegue pagar o que está congelado, imagina se tivesse o reajuste. Daí piorou. Aí piorou. Então, vereador, a tentar ir bem, vereador. A tentar ir bem, vereador. A tentar ir bem. O prefeito Guti tem representante nessa casa aqui. O prefeito Guti tem. E esse aqui. E aqui tem esse vereador. Toda vez se levantarem para falar dele, eu estarei aqui para defender ele. Tentar ir bem, vereador. E o prefeito Guti só não deu reajuste para os trabalhadores, porque o prefeito Guti sempre enfrentou a pandemia. Tentar ir bem. Ele enfrentou. E eu quero deixar uma coisa bem clara, vereador Laércio. É bonito o vereador defender o reajuste do IPTU. Realmente, vamos voltar ao reajuste do IPTU, já que o vereador quer. Só que na hora que chegar esse reajuste, vereador, pede para não pagar o IPTU certinho. Pela ordem, senhor presidente. Pela liderança da oposição. Pela liderança, vereador Edmilson. Senhores vereadores,
público aqui, eu ouvi atentamente, até achei que o vereador Kleber não ia entrar no debate, o vereador Kleber, ele entrou no debate, mas, sendo bem sincero, não ajudou em nada. Porque falar, ele disse aqui que 2% é sacanagem. Vereador Kleber, se é sacanagem, tem algum sacana. Vá na tribuna e diga quem que é o sacana que está fazendo essa sacanagem. Quero ver se tem coragem. É sacanagem? Então vai lá e fala quem que é o sacana. Vai lá e fala, na tribuna. O vereador falou que ele votou com o coração partido. Vereador, com o coração partido, Vossa Excelência se escondeu até agora no café. Estava lá escondido, só veio aqui para votar agora. E mais, Vossa Excelência está muito nervoso. Eu já disse, inclusive nós temos aqui pastores que são vereadores, eu disse já para fazer um círculo de oração, que às vezes o tinhoso parece que se manifesta aqui. Eu torço para que o Papa Leão XIV, que foi escolhido hoje, inclua na lista dele oração seu nome, para ver se Vossa Excelência se acalma, fique mais tranquilo, não se esconda do debate, não fique falando em cima da fala dos outros. Quando tiver um vereador na tribuna, ouça, talvez vai aprender alguma coisa, talvez vai aprender, porque como ele não presta atenção, ele não vai acabar não aprendendo nada. Vereador Sandes, respeito muito Vossa Excelência. Vossa Excelência estava indo bem. Aí Vossa Excelência disse que a arrecadação de Guarulhos é menor, que outras cidades são mais. Concordo com Vossa Excelência. Só tem um problema. O secretário que afundou a gestão anterior é o mesmo da atual. Chama Ibrahim. É o mesmo secretário. Eu queria dizer aqui também para o vereador Geleia. Vereador Geleia, atentare bem, vereador. Atentare bem. O vereador Geleia, ele ficou aqui nessa casa o tempo inteiro dizendo, vai inaugurar o hospital veterinário, vai inaugurar o hospital veterinário, vai inaugurar o hospital veterinário o tempo inteiro. O que aconteceu? Disse, vereador, prefeito Guti está te enganando, como ele enganou muita gente na cidade, não, vai inaugurar. Sabe o que aconteceu, vereador? Hoje tem um cartaz lá no hospital veterinário no centro, sabe o que está escrito? Encerramento das atividades, a partir de amanhã. Amanhã é o último dia do hospital veterinário. Aí Vossa Excelência precisa achar que lado da canoa vai estar. Eu só vou dizer para Vossa Excelência o seguinte, pega um discurso meu aqui na Câmara que eu disse, o prefeito Guti em dezembro no apagar das luzes resolveu inaugurar 3 hospitais, sem ter dinheiro em caixa, sem ter lastro, para dizer que ele estava cumprindo uma promessa. Não sei se ele tinha medo de Vossa Excelência, e aí ele não terminava o mandato dizendo que ia inaugurar. Sabe o que aconteceu, vereador Geleia? Não tinha o dinheiro. O dinheiro nunca existiu. Ele inaugurou para pôr a placa e colocar o nome dele. Agora tem dezenas de pessoas, agora, que estão lá na porta, com seus animais, com seus pets, querendo atendimento e não tem atendimento. Atentare bem, vereador. E quem que é o responsável disso? O Guti, que Vossa Excelência falava o tempo inteiro aqui. O Guti é o responsável por isso. Vamos dar nome aos bois. É o Guti, porque ele inaugurou sem ter dinheiro em caixa. Às pressas. E agora nós temos o vereador Kleber, ele fala na fala de todo mundo. Eu vou dizer, e chegou agora, o atual prefeito, ou ele mantém o hospital aberto, porque ele não tem que pensar na gestão anterior. Ele tem que pensar que a população está esperando uma resposta dele. E eu torço para que a resposta seja positiva. Se tiver que trocar a entidade que está lá, a empresa, se tem alguma coisa irregular, que troque. Mas a população quer atendimento para deixar registrado aqui o meu posicionamento. E para encerrar, que eu não poderia deixar de falar, até porque nós vamos ter uma votação agora em segunda discussão, mas me desculpem a sinceridade, vocês já viram o resultado da primeira, não vai diferenciar muito. Eu não vou falar depois, eu queria só falar, em especial para vocês que vieram aqui dizer que só vai mudar essa realidade quando o povo
souber que as decisões são tomadas aqui e começar a fazer igual vocês, lotar a galeria para vir reivindicar os seus direitos. Parabéns a cada uma de vocês que saíram de casa e vieram hoje aqui para fazer a boa luta e o bom combate. E não se intimidem, viu? Com falazinha nervosinha, babando, espumando no canto da boca. Não se intimidem, não. Não se intimidem. Venham, porque aqui tem gente que defende vocês. Um abraço, boa luta a todos nós. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereadora Fernanda. Eu gostaria de saber quantos vereadores e vereadoras votaram contrário à proposta da Prefeitura. Olha, está no painel, eu não sei quantos votaram. 22, 23... Quantos votaram contra a proposta do reajuste de 2%? Contra. Questão de ordem. 22. 11 contra. 11 contra o quê? 11 contra o projeto. Votaram 11 contra o projeto e 22 favorável ao projeto. Obrigada, presidente. Para concluir minha questão de ordem, eu gostaria aqui de humildemente agradecer ao vereador Geraldo Celestino por ter atendido o pedido dessa vereadora e liberado o vereador Kleber falar, porque mesmo que eu discorde do vereador, ele precisa falar e eu defendo o direito dele de usar essa tribuna. Até para falar para o funcionalismo por que ele votou contra. Por que ele votou pelo reajuste de 2%? O vereador falou que não dormiu à noite, que ele tem coração. Gostaria de lembrar que mais do que coração, pessoal, mais do que coração, Vossa Excelência tem voto. O senhor podia ter usado o seu voto aqui, inclusive para honrar a categoria da mãe de Vossa Excelência. O senhor sempre aqui se orgulhou dizendo que a mãe de Vossa Excelência é professora, é servidora pública. Podia ter votado junto com a categoria, inclusive porque a mãe de Vossa Excelência poderia ser uma dessas professoras. Não é o coração que tem que usar aqui dentro, é o voto. E o senhor não usou, tanto que não figura entre os parlamentares que votaram a favor do funcionalismo. Aqui eu quero parabenizar todo o funcionalismo que veio aqui lutar. Toda a luta vale a pena e esse é um recado para o prefeito Lucas, que tem oposição nessa casa e tem oposição nessa cidade. Obrigada, presidente. Pela ordem, presidente. Pelo artigo 151, senhor presidente. Tem a palavra pelo artigo 151, vereador Laércio. Senhoras e senhores, falo aqui diretamente ao Geleia. Caro colega, muito me surpreende Vossa Excelência querer aqui nomear pessoas que não são administradores públicos. Minha situação aqui é com relação ao ex-prefeito dessa cidade, que afundou a cidade de Guarulhos. Afundou literalmente. Ele enganou, inclusive, essa Câmara Municipal, quando foi aprovado verba para o Hospital Pimentas, verba para construir o Hospital da Mulher. E cadê o hospital? Cadê o hospital, Geleia? Cadê o dinheiro do Hospital da Criança lá no Tabuão? Gastou uma baita de uma verba na Rede Globo de televisão e outros canais da grande imprensa, dizendo que iria ter um baita de um hospital, parceria público-privada, etc. E nada disso aconteceu. O ex-prefeito Guti é um verdadeiro fanfarrão político na cidade de Guarulhos. Se nós vivenciamos esse problema, a questão das finanças públicas afundadas na cidade de Guarulhos, ele é o grande responsável, que quis fazer o poder pelo poder para se perpetuar no poder, enganar a cidade, enganar a população, enganar a classe política, enganar os servidores. Quem não se esquece da transposição que ele fez do servidor público há 8 anos atrás, 5 anos, 6 anos, não lembro mais o tempo certo, disse que iria ter uma economia para as finanças públicas. Cadê essa economia? Aonde que ele pôs esse dinheiro? Aonde que o ex-prefeito enfiou? Porque a economia de 5 anos, de 6 anos, de 8 anos, permitiria ter um equilíbrio na classe salarial do segmento de trabalhadores dessa cidade. Então isso não é gestão, isso foi enganar a cidade. Terminou o governo dele e deixou quase R$1 bilhão, pelo que se fala aí de restos a pagar, diversas dívidas não pagas.
deixou os contratos vencidos, tapa-buraco, diversos contratos, a questão dos médicos que ele rompeu próximo do final do ano. Então ele foi um prefeito que afundou a cidade de Guarulhos e nós estamos aqui lutando para conduzir o rumo da cidade. É isso, e não Vossa Excelência vir aqui querer nomear A, B, ou C, ou D, que deve PTU. Ele tem procurador para cobrar, por que ele não cobrou? Tem que ser eficiente, se não cobrou porque ele não é capacitado. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pelo segundo, senhor presidente. O vereador Rômulo, pelo segundo. Senhor presidente, eu estou vendo aí já disputa, já levando para outro prefeito, inclusive o Laércio defendendo ou cobrando o prefeito Guti, eu acho, e parece que defendendo o atual prefeito. Se ele tivesse que tentar resolver, ele já poderia começar agora com o teu voto, mudando, dando os reajustes devidos ao funcionário, as perdas salariais que o Guti fez. Inclusive, o ano passado, ele votou exatamente o que nós votamos aqui. Votou a favor dos servidores. O que mudou? O que mudou o Leandro Dourado? O que mudou? O prefeito é mais bonito? O atual prefeito é mais bonito? Ou a proposta é diferente? Então, vocês estão vendo aí que a conveniência é diferente. Então, eu espero que, inclusive o vereador aí meio nervosinho, ele cria problema aqui, porque eu queria que ele viesse aqui, votasse pelo servidor. Votasse em prol pelo servidor. É isso aí, senhor presidente. Vamos ver o vereador. Ô, senhor presidente, olha a providência ali, meu presidente. Suspenso o trabalho por 2 minutos. Reaberto o trabalho. Presidente. Em votação. Vamos votar. Vamos votar. Solicito aos senhores vereadores para encaminhar, que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Para encaminhar a votação, senhor presidente. Foi encerrada a discussão, estamos em votação. Para encaminhar a votação. Para encaminhar a votação, senhor presidente. Votação. Pessoal, sim. Eu vou falar, mas vou falar depois, ele já iniciou. Encerrada a votação, a sanção. Para justificar, não senhor havendo presidente. mais Para justificar, matéria a ser senhor presidente. tratada, dou por encerrada a presente sessão.